É com muito carinho, com muito amor no coração que estamos de volta para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos, iluminando a nossa vida e também iluminando os nossos caminhos. Vamos dar início, então. Só estamos na pergunta 558, onde Kardec quis saber dos espíritos se os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal. E a resposta é claro, é lógica. Concorrem para a harmonia do universo, porque todos têm uma missão a cumprir. Então, eles concorrem executando a vontade de Deus, dos quais são os ministros. E aqui nós abrimos um parêntese. Ministros de Deus são os espíritos mais elevados que existem. Espíritos da cultura, da moral intelectual de Jesus. Esses são os ministros. Os demais são espíritos também superiores, mas que recebem hierarquicamente, no caso de Jesus, também Jesus atribui instruções, missões para determinados espíritos. Portanto, a vida espírita é uma ocupação contínua, ela não cessa, mas nada tem a ver de penosa como na Terra, porque não está sujeito à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. É verdade, no plano espiritual, porque o espírito não tem um corpo físico material como nós temos, corpo que cansa quando se exerce um trabalho muito intenso, muito duro. Para os espíritos isso não é necessário. Os espíritos não dormem. Espíritos que eu falo são espíritos comuns, espíritos de uma certa categoria. Nós não nos referimos aos espíritos muito atrasados, não é? Esses bandidos, né? Assassinos, criminosos, não. Portanto, os espíritos não dormem, não é? Eles têm muita facilidade em se locomover pelo espaço. Então, é muito boa a vida dos espíritos, desde que sejam equilibrados. E prosseguindo, na 559, os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo. Respondem os espíritos: todos têm deveres a cumprir. É verdade, ninguém escapa desses deveres. E ele dá um exemplo muito interessante, que o último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto. De fato, pessoal, no mundo espiritual, os mais humildes, os mais simples também concorrem muito bem com os espíritos superiores na edificação do bem, da ajuda ao próximo. Todos trabalham. E o exemplo aí é bem de acordo, né? O operário que trabalha na construção de um imóvel, ele tem a sua importância, tanto quanto tem o arquiteto. E a pergunta 540, que Kardec coloca aqui para ver o número 540, é aquele que se refere ao trabalho dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que todos concorrem. São os chamados elementais, espíritos que colaboram no sentido de cuidar dos campos, das matas, dos mares, dos rios. Isso nós já mostramos em estudos anteriores. Na 560, os espíritos têm individualmente atributos especiais, quer dizer,
Respondendo os espíritos: todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. É verdade, pessoal. Todos nós, queiramos ou não queiramos, nós temos que adquirir esse conhecimento de todas as coisas e devemos ter boa vontade para aprendermos com mais facilidade, porque nós temos muita coisa pela frente e nós não somos ninguém em termos de conhecimento. Nós temos que chegar aonde chegou Jesus, aonde então esses espíritos têm missões de grande importância na condução de mundos materiais, como chegou Jesus. Então, pessoal, mas, como se diz, prosseguindo com a resposta dos espíritos, no Eclesiastes há um tempo para cada coisa. Assim este cumpre hoje com seu destino neste mundo, aquele outro cumprirá ou já cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no ar, etc. Antes que eu esqueça, Eclesiastes é um livro bíblico que dizem ser de autoria de Salomão, o grande rei judeu, que trata dos ensinamentos dos espíritos. Então, pessoal, veja aqui, eles estão falando que nós temos que cumprir com nossas missões, seja na Terra, seja em outros mundos materiais. Nós estamos para todo tipo de trabalho. Na água, como nós já falamos, no ar, etc. São os elementais, esses espíritos que colaboram, né? E que estão num período de aprendizado, colaboram para que as coisas ocorram normalmente no planeta em que residimos. Vamos seguir? Pergunta 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e permanecem as atribuições exclusivas de certas classes? Respondem os espíritos: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Ninguém vai escapar disso. Por isso que devemos ter boa vontade como bons alunos na escola que aprendem e são promovidos. Portanto, Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Portanto, Deus não privilegia ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio para que com o livre-arbítrio cada um proceda como entende. Devemos, nós que temos adquirimos uma certa capacidade de entender as coisas espirituais, nós sabemos que o estudo é cansativo, mas ele abre a mente. É penoso muitas vezes, mas nós temos que seguir em frente. Deus não facilita a vida para ninguém. Nós temos que dar duro na vida e progredir, porque somente depois que a gente adquire uma faculdade é que a gente vê, olha o passado, nossa, parecia que era tão difícil e, no entanto, foi tão fácil. Kardec então comenta o seguinte: da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas dessa arte. Verdade. Os artistas, não é, que têm assim aquele carisma, não é, de cada vez produzirem melhor, eles também, não é? Eles adquirem esse grau depois de muito estudo, de muito trabalho, e assim é com todos.
nas 562, os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou ainda têm ocupações? Respondem os espíritos. Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Portanto, aquela história, né, que a gente vê muito, né, quando alguém desencarna, né, então, depois de muitos sofrimentos, as pessoas dizem, descansou. Não, pessoal, ninguém descansa, porque a ociosidade não existe nos mundos espirituais, onde todos trabalham, nesses mundos mais felizes. Todos trabalham com muito amor, porque a ociosidade não existe. Aquela história de que quem vai para o céu fica naquele estado contemplativo, não é? Sem nada fazer, descansando, isso não existe. Então, vamos em frente. 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Mas aqui nós já frisamos, existe toda uma hierarquia. Deus concede essas missões para espíritos muito evoluídos e depois aquela hierarquia, não é? Por exemplo, nós que somos humildes, que não somos ninguém comparado com os espíritos superiores, nós temos uma pequena missão. Vocês que nos escutam, que têm suas famílias, o trabalho, é uma missão, cada qual na sua. E assim a gente vai galgando os degraus da evolução e amanhã a gente está em condições de ser um espírito preparado para uma missão mais importante. É assim que a vida prossegue. Na 563, as ocupações dos espíritos são incessantes? Responde os espíritos que trabalhavam com Allan Kardec. Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento, certo? O pensamento é tudo. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Como nós já falamos, pelo fato do espírito não ter um corpo material como nós temos, ele goza de uma certa liberdade e não tem as preocupações materiais que nós temos aqui, não é? São muitas as nossas preocupações. Então, eles são úteis pelo amor que eles dedicam ao próximo, pelos ensinamentos. E assim eles vivem felizes. E um dia nós chegaremos também aonde eles chegaram. 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Vejam que é tão simples as respostas, né? É assim, existe uma escala, uma hierarquia em tudo na vida material e na vida espiritual. E essa hierarquia, como ficou muito bem claro aqui, o trabalhador braçal que está ganhando o pão de cada dia, não é, com seu esforço, é claro que ele não pode se comparar em cultura àquele que já viveu muitas encarnações. Cada um está no seu tempo. O trabalhador braçal está progredindo pelo trabalho, mesmo porque, pessoal, é o seguinte, um trabalhador braçal nesta encarnação pode ter sido um grande homem de grande cultura em roupagens pretéritas, não é? Encarnações pretéritas, mas que por um erro qualquer que ele cometeu, ele voltou agora um trabalho duro, rude,
por algum motivo que nós desconhecemos. Mas se alguém está nessa condição, provavelmente está suportando uma expiação de erros cometidos no passado. Prosseguindo, entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil, respondem os espíritos, sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir as necessidades de atividade e são então felizes se poderem tornar-se úteis. É isso mesmo, a ociosidade, pessoal, chega a um ponto que é insuportável, né? A pessoa que fica de braços cruzados a vida toda, que não faz nada, não aprende, não trabalha, isso é um erro muito grande na vida da pessoa, é fatal no sentido que, pelo fato de não concatenar seus pensamentos, ele como que fica assim atrofiado mentalmente. E pelo fato de não trabalhar, se atrofiam os membros do corpo físico. Portanto, o trabalho é uma necessidade, trabalho mental e trabalho material. Prosseguem os espíritos. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. São esses espíritos que nós falamos, que trabalham, que amam, que têm uma obrigação a cumprir, os religiosos e principalmente nós espíritas, que temos responsabilidade dos nossos atos, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Os espíritos aqui estão falando dos espíritos que estão dando os primeiros passos na caminhada espiritual e que são ainda como que crianças, mas que aos pouquinhos, através das encarnações sucessivas, eles vão aprender. A criança, quando entra numa escola, com seus 5, 6 anos, ela começa a aprender, brincando, vai indo, evoluindo, vai tendo conhecimentos e acaba amanhã ou depois sendo um médico, um advogado, enfim. Bem, pessoal, colocamos aqui, eu já mandei isso para vocês, a escala espírita. Nessa escala espírita não precisa nem ensinar, que tão fácil. Nós temos aqui classes de espíritos, que são de 10 classes em 3 ordens. Na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, depois na segunda ordem, espíritos bons, e na primeira ordem, espíritos puros. Então, vocês vejam, na 10ª classe, espíritos impuros, quem são? Já mandamos isso para vocês, os espíritos levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros, etc. Então, tomem boa nota. E se vocês tiverem dificuldade de entender, no final, eu deixo até meu e-mail, para que vocês escrevam fazendo perguntas que eu responderei com o maior prazer. Então está aqui, ó, pessoal. Esse meu portal, nós mandamos sempre para o YouTube. Chama-se Rui Espiritismo. Depois nós passamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. E temos um grupo também grande no WhatsApp, que se chama Grupos Mensageiros. E lá nós estamos levando esse nosso trabalho. Então aqui está meu e-mail, qualquer coisa vocês se comuniquem comigo, tá bom? E finalizamos sempre com uma mensagem cristã do nosso querido Chico Xavier, pequena, mas que tem um grande poder de amor no seu conteúdo. Senhor Jesus, que a tua luz
afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me ensine a misericórdia para com os meus semelhantes. Então, meus queridos, eu peço que vocês apoiem o nosso canal, não é? Se inscrevendo, apertando o sininho e a mão. Por quê? Porque esses nossos singelos estudos cheguem a mais pessoas. Porque o nosso objetivo é difundir o Espiritismo. Porque é pelo Espiritismo que nós podemos progredir mais depressa. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz do nosso querido Mestre Jesus e nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até lá, meus queridos.